Irmãos, eu saúdo a amada e santa igreja com a santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, uma alegria muito grande estar nesta noite aqui compartilhando, né? A maioria eu já os conheço, e aqueles que eu ainda não conheço, me alegra muito conhecer mais desta família. Irmãos, nós formamos uma só família. Cada um de nós aqui tem um parentesco espiritual. O maior parentesco que existe não é o sanguíneo, é o espiritual. E todos nós somos da mesma família, a família da fé, a família de Jesus Cristo. Quando Ele nos resgatou do império das trevas, Ele nos fez co-herdeiro com Ele. Então nós somos co-herdeiro com Cristo. Então me alegra muito ver esses irmãos aqui adorando ao nosso Deus. E nesta noite nós aqui nos colocamos na total dependência do Espírito Santo, para que não seja eu que fale, mas que o Espírito Santo se apodere de mim nesse momento, porque eu sei que o nosso Deus, Ele não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. Isso é verdade, irmãos. Então, que o Espírito Santo se apodere dos meus lábios, da minha mente, para que Ele possa trazer uma palavra substancial para nós nesta noite, que nós possamos aprender com o Espírito Santo nas Escrituras. Irmãos, o texto que nós iremos trazer para os irmãos está em 2 Coríntios. Os irmãos podem ficar de pé em reverência à leitura do texto santo, do livro sagrado, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Os irmãos podem abrir no capítulo de número 12, segundo aos Coríntios, capítulo 12. Peço total atenção das crianças, que não conversem umas com as outras, que prestem total atenção, para que todos os irmãos possam aprender, todos os irmãos possam banquetear com esta palavra vinda do trono de Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1, os irmãos podem acompanhar. Aqueles que não têm o livro santo podem ouvir. O apóstolo Paulo já disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Então ouvir também gera fé. Então o texto vai dizer o seguinte, amados irmãos: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se do corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer
nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Palavra do Senhor, graças a Deus, podeis assentar-se com reverência, irmãos. Amados, o texto desta noite, que o Espírito Santo aprove trazer para nós, está nessa carta, escrita pelo apóstolo Paulo, o grande evangelista. Eu costumo dizer, e os escritores da palavra costumam dizer, os estudiosos, que Paulo ele é o príncipe dos pregadores, o maior pregador que já se viu na história das escrituras. Então Paulo foi o fundador, o maior fundador de igrejas em toda a história. E Paulo, irmãos, dos 66 livros da Bíblia Sagrada, Paulo escreveu 13 desses 66 livros da Escritura Sagrada. Então Paulo ele nos deixou, irmãos, um legado que até os dias de hoje nos traz conhecimento, nos traz ensinamentos. E esse texto de hoje, irmãos, no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, Paulo vai abordar para nós. Se nós pudéssemos nesse momento dar um tema para o sermão desta noite, nós diríamos: a minha graça te basta, a graça do Senhor nos basta. Me chamou a atenção quando estávamos louvando a harpa, exatamente um dos louvores, eu até deixei marcado aqui propositalmente, irmãos, o louvor que foi cantado, e esse louvor, ele vai falar a respeito da graça. Foi o número 205, e o refrão, irmãos, do louvor, do hino 205 diz: graça, a mim basta a graça de Deus. Então, irmãos, não há coincidências com os servos do Senhor, não há coincidência com o Espírito Santo, e aprove a ele um louvor abordando a respeito de que a graça do Senhor nos basta. O louvor entoou este louvor, e a Escritura será proclamada em cima desse tema. Irmãos, aqui o pano de fundo deste capítulo 12 de 2 aos Coríntios, o que estava acontecendo na igreja de Corinto? A igreja de Corinto estava sendo assolada por homens, por falsos pregadores, falsos profetas, estavam pregando na igreja de Corinto contra Paulo. Esse é o pano de fundo deste capítulo 12. E estavam aqueles falsos pregadores, aqueles falsos profetas, estavam dizendo que Paulo era um falso profeta. Estavam acusando em toda a igreja de Corinto que Paulo era um falso profeta, um falso pregador. Então Paulo movido por esta acusação que estava sendo plantada no seio da igreja de Corinto, Paulo resolveu escrever uma carta. Estando impossibilitado Paulo de ir até Corinto, ele escreveu esta epístola, esse capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. E Paulo, ele vai dizer: é dessa maneira, esses falsos profetas estão pregando na igreja de Corinto que eu não sou um profeta de Deus, eu não sou um profeta ungido por Deus. Então eu vou apresentar a minha defesa, meus esclarecimentos à igreja de Corinto. E Paulo, ele vai então relatar
para a igreja de Corinto, ele vai relatar algo que aconteceu com ele há cerca de 14 anos atrás. E Paulo vai começar o capítulo 12, dizendo, ele vai dizer: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se no espírito não sei, que foi arrebatado ao terceiro céu. Irmãos, o nosso Deus habita no terceiro céu. Os irmãos bem sabem que quando se sairmos ali na porta do templo, ao olharmos para as estrelas, as nuvens, nós estamos nos deparando com o primeiro céu. É o céu que está ao nosso alcance. Mas Paulo foi arrebatado, teve a experiência de ser arrebatado ao terceiro céu, aonde está o trono do nosso Deus. E ele vai dizer: eu conheço um homem. Claro que Paulo, pastor J. Abreu, estava se referindo a ele próprio, mas ele, na sua humildade, ele não expôs como sendo ele. E ele disse: eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Irmãos, Paulo andou, ao ser arrebatado ao terceiro céu, Paulo andou pelos corredores do céu. Paulo, ele andou pelos aposentos de Deus. Paulo, irmãos, teve o privilégio e a honra de que nós ainda não tivemos. Paulo foi levado. Se em espírito ele não sabe dizer, se em corpo ele também não sabe dizer, mas o que importa é que ele foi levado, arrebatado ao terceiro céu. E ele vai dizer que ele ao ser arrebatado, ele viu, ele vai dizer, foi arrebatado ao paraíso e ouviu este homem palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. E ele vai, no versículo 7, ele vai dizer: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então, meus amados, Paulo, ao ser arrebatado ao terceiro céu, ao andar pelos corredores do céu, ao percorrer os aposentos de Deus no terceiro céu, então ele, ao voltar do arrebatamento, ao voltar para a terra, ele vai dizer que para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Irmãos, muitas vezes nós crentes, nós fazemos uma avaliação superficial do espinho na carne que do crente. Irmãos, espinho é a marca do crente. A marca da besta é o 666, e a marca do crente é o espinho. Então, meus amados, ter um espinho na carne, isso, irmãos, não quer dizer que o crente esteja em pecado, não quer dizer que o crente esteja fora da comunhão, fora da presença de Deus, mas ele vai dizer que um mensageiro de Satanás colocou um espinho na carne dele, para que ele não se ensoberbecesse. Irmãos, muitas vezes Deus permite que nós passemos por tribulações. Muitas vezes o nosso Deus permite que nós tenhamos um espinho na nossa carne, para que nós, irmãos, para que nós não nos enchamos de soberba. Nós
o espinho, ele vai moldar o crente, ele vai fazer com que esse crente, ele possa ser aperfeiçoado. E o grande apóstolo Paulo, depois de chegar, ser arrebatado ao terceiro céu, vê coisas inefáveis. Que são essas coisas, irmãos, inefáveis que o apóstolo Paulo viu? Ele próprio, irmãos, não pôde descrever com palavras. Ele disse: eu vi coisas inefáveis, eu vi coisas que eu não consigo explicar com palavras. Irmãos, nós crentes não temos a noção do que nos espera nas mansões celestes. O crente, por muitas vezes, ele se esquece daquilo que está à nossa espera. Certa vez Jesus disse, falando aos discípulos, quando ele anunciava que iria subir aos céus, ele seria assunto aos céus. Os discípulos estavam entristecidos, porque Jesus, o Mestre, estava prestes a subir aos céus. Aí Jesus vai consolá-los naquele momento, e ele vai dizer para eles, que eu vou preparar-vos morada. Irmãos, Jesus, quando ele subiu aos céus, ele foi preparar morada para nós. Ele disse: eu vou preparar-vos morada. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele foi preparar moradas para nós. E nós, irmãos, temos que nos consolar uns com os outros, uns aos outros. A palavra diz que nós devemos nos consolar uns aos outros com o conhecimento da palavra. E eu digo aqui, irmãos, nesta noite, há algo maior na nossa vida do que um dia habitarmos com o Senhor? A palavra diz que o Senhor irá ter um tabernáculo conosco. O Senhor, Ele próprio, vai habitar conosco na pessoa do Filho, e o Filho irá habitar conosco. Nós, irmãos, devemos a cada dia nos alimentar desta palavra, desta esperança. No mundo, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tereis aflições. Irmãos, nós teremos aflições neste mundo. As aflições não devem ser para nos entristecer. As aflições, Jesus já nos preveniu. Ele não pregou para nós um evangelho fácil. Nós vemos, irmão, nos dias de hoje, a palavra ser pregada em muitas igrejas, um evangelho aonde a ênfase que é dada é a prosperidade. As igrejas neopentecostais têm disseminado pela cidade, têm disseminado pelo nosso país um evangelho diferente daquele que Jesus nos prometeu. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas ele disse: mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Muitas vezes, amados, o crente que está passando por dificuldade, por tribulações, muitas vezes a sua fé parece que vai esmorecer, parece que vai esfriar, mas o Senhor está dizendo para nós nesta noite: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós, irmãos, devemos esperar a cada dia habitar nas mansões celestes. A nossa pátria não é aqui.
a nossa pátria não é aqui na terra. Aqui, irmãos, nós somos estrangeiros. Nós somos como estrangeiros numa terra aonde o mal prospera, aonde a impiedade prospera. Irmãos, nós aqui estamos passando apenas um tempo, apenas uma etapa da nossa vida. Se nós aqui fôssemos comparar com o povo que estava escravo no Egito, os irmãos sabem, o povo estava escravizado no Egito, e Deus proveu um libertador, proveu a pessoa de Moisés, e Deus determinou a Moisés que tirasse o povo do Egito. E esse povo, irmãos, ao sair da terra da escravidão, esse povo, ele percorreu um deserto para chegar na terra prometida, a terra que, segundo os espias disseram para Moisés, é uma terra que mana leite e mel. E aquilo ali, irmãos, alimentava de esperança aquele povo. Nós estamos, irmãos, atravessando esse deserto. Nós estamos atravessando esse deserto. Quantas vezes nós ouvimos irmãos dizer: irmãos, eu estou passando por um deserto, eu estou passando por provações, eu estou tendo, Deus permitiu que um espinho fosse colocado na minha carne. E isso, irmãos, nós devemos nos conformar, nos consolar. O texto vai dizer que quando esse espinho foi colocado na carne de Paulo agiu como todo crente faz. Como é, irmãos, que nós crentes fazemos? Nós oramos. O texto vai dizer que o apóstolo Paulo orou 3 vezes. 3 vezes Paulo orou ao Senhor, pedindo que o Senhor tirasse o espinho. Paulo orou a primeira vez, o Senhor não respondeu. Paulo orou a segunda vez, o Senhor não respondeu. Então, que Paulo orou, foi que o Senhor respondeu. Então, amados, nós crentes devemos orar ao Senhor, mas entenda, irmãos, que nem sempre o Senhor vai tirar o espinho da nossa carne. Isso porque, irmãos, o espinho, ele é pedagógico, o espinho nos ensina. Jovens irmãos que me ouvem nesta noite, o espinho, a provação, ela serve para nos aperfeiçoar. E tenhamos em mente, irmãos, que o Senhor está nos ensinando através das provações. Deus não ouviu a primeira oração de Paulo, não respondeu a segunda oração, e Deus vai responder quando Paulo ora pela 3ª vez. E o Senhor Deus vai dizer a Paulo naquele momento: Paulo, a minha graça te basta. Irmãos, o Senhor está nos dizendo nesta noite, para esta igreja Assembleia de Deus, nesta região da cidade, desta área da cidade, o Senhor Deus está dizendo para todos nós, para vocês e para mim, que a graça dele nos basta. Irmãos, o espinho, ele não pode ser visto pelo crente como maldição. Muitos de nós somos tendenciosos a achar que o espinho é maldição na nossa vida. Quantas vezes nós crentes comentamos quando vemos um irmão passando por tribulação, por dificuldade, por muitas vezes nós analisamos, nós entendemos que aquele irmão pode estar em pecado. Irmãos, o espinho, ele é uma forma do nosso Deus nos aperfeiçoar.
E a palavra vai dizer e vai nos ensinar que enquanto nós não aprendermos o ensinamento de Deus, a correção do Senhor, o espinho não será tirado do crente. O espinho, ele pode não ser tirado aqui do crente. E o espinho também, irmãos, poderá ser removido quando aquele obstáculo, aquele ensinamento do Senhor, ele for aprendido por nós. Pode ser que o Senhor retire esse espinho. E há situações, jovens, irmãos, obreiros desta casa, e há situação que o Senhor não tira o espinho, Ele mantém o espinho na carne do crente. Irmãos, nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Nós precisamos confiar na provisão do Senhor. Nós precisamos entender que as tribulações, o espinho na carne, é um aprendizado para que nós possamos atravessar o deserto. Irmãos, lembremos-nos que o povo judeu, o povo hebreu, ao sair da terra do Egito, quando foi tirado com mão poderosa, Deus abriu o mar e permitiu que o povo atravessasse a pé seco o mar em direção ao deserto, para posteriormente chegar da terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Então, naquela travessia, o povo foi experimentado. Deus experimentou aquele povo, e por muitas vezes, irmãos, aquela provação não trouxe a correção necessária para aquele povo. E os irmãos bem sabem que aquela travessia seria para ser realizada, irmãos, em 40 dias. 40 dias era o tempo necessário para que aquela travessia do Egito para a terra de Canaã fosse feita. 40 dias, irmãos, apenas 40 dias. E aquele povo, irmãos, passou 40 anos para chegar na terra de Canaã. E a palavra vai dizer, irmãos, que daqueles quase 2 milhões de judeus que saíram do Egito, da escravidão do Egito, daqueles quase 2 milhões de judeus, apenas 2 chegaram na terra prometida. E o que eu aprendo aqui, irmãos, nesse momento, que nessa travessia que nós passamos, essa travessia que é a vida terrena, muitos de nós, irmãos, tombarão no deserto. Irmãos, há uma pesquisa feita por um instituto dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há um instituto chamado Instituto Moody, é o pastor Moody. Ele tem um instituto na América do Norte. E esse instituto, irmãos, fez uma pesquisa no meio da cristandade. Irmãos, pasmem. E essa pesquisa, ela constatou que 95% dos crentes que adentram na igreja se afastam do caminho do Senhor. 95% dos crentes pesquisados por aquele instituto se desviaram do caminho da fé, tombaram no deserto, tombaram no caminho, na caminhada para a Nova Jerusalém. Irmãos, muitos de nós tombarão no deserto, muitos de nós cairão durante o trajeto dessa caminhada, e nós precisamos, irmãos, estar atento ao que a Escritura Sagrada vai nos ensinar. Irmãos, nós precisamos nos encher da palavra, nós precisamos ter conhecimento da palavra. A partir, irmãos, daquele dia
que nós fizemos a nossa confissão pública, quando o pregador fez o apelo, irmão Betinho, e nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, irmãos, a partir dali começa a nossa caminhada, e essa nossa caminhada poderá ou não nos levar à Nova Jerusalém, a cidade santa. E saibam, irmãos, que muitos de nós tombarão no deserto, não chegaremos à terra prometida, porque muitas vezes, irmãos, nós não temos o conhecimento necessário da palavra. O profeta Oséias vai dizer claramente no capítulo 4, versículo 6, o profeta Oséias vai dizer, irmãos, e o meu povo se perde, porque lhe falta o conhecimento. Irmãos, o nosso povo continua se perdendo por falta de conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, nós hoje vivemos uma geração de crentes que não examinam mais as Escrituras, irmãos. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Irmãos, os jovens não têm lido mais as Escrituras, os adultos não têm mais meditado na palavra. Lembremos-nos do Salmo de número 1, o salmista Davi vai dizer que aquele homem reto, ele medita dia e noite na palavra. Nós temos, irmãos, que meditar dia e noite na palavra, porque senão, irmãos, nós iremos tombar na caminhada, nós iremos tombar. O salmista Davi também, no Salmo 119, ele vai dizer no versículo 8: guardei no meu coração a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. Então claramente Davi vai dizer para nós que nós temos que guardar a palavra, nós temos que guardar a palavra, porque o conhecimento da palavra e viver a palavra é que vai nos manter de pé. Nós temos que estar permanentemente meditando na palavra, estudando a palavra. Irmãos, há crentes que deixam a Bíblia, já constatei isso, crentes que deixam a Bíblia no templo, há crentes que deixam a Bíblia em qualquer lugar. Eu sempre digo, irmãos, que esse livro é um livro santo, é um livro sagrado. Esse livro, irmãos, em hipótese alguma, eu toco nesse livro sem orar primeiro. Quando eu transporto uma das Bíblias, se eu levo para casa, levo de volta para o trabalho pela manhã, eu não toco nesse livro sem orar ao Senhor, sem orar ao Senhor, sem pedir perdão por pecados cometidos, sem pedir antes que o Senhor purifique as minhas mãos, os meus lábios, a minha mente, para que eu toque no livro santo. Irmãos, tem crentes que colocam a Bíblia em qualquer lugar. Tem crentes que colocam objetos, chave de moto, chave de carro, colocam a própria harpa em cima do livro santo. Irmãos, nós devemos ter reverência, nós devemos ter reverência a esse livro santo. Jesus disse: julgais ter nelas as Escrituras, a vida eterna. E a vida eterna é o nosso alvo. O nosso alvo é morar na cidade santa, na Nova Jerusalém. E nós devemos, irmãos, entender que o nosso Deus está nos aperfeiçoando, como Ele fez com Paulo. Ele permitiu que um mensageiro de Satanás colocasse um espinho na sua carne. E nós devemos, irmãos, entender que o nosso Deus está trabalhando no nosso coração, Ele está trabalhando na nossa mente, para que nós não caiamos. E a maneira, irmãos, de nós permanecermos de pé
é vivendo a palavra. Eu costumo dizer, irmãos, que a verdadeira pregação é a nossa vida, é o nosso testemunho. Irmãos, é o testemunho que nós damos que vai chamar a atenção dos ímpios. De nada adianta pregarmos a palavra, irmãos, e não vivermos a palavra. Há muitas pessoas pregando a palavra e não vivem esta palavra. Por isso, irmãos, se vê uma pregação sem poder. Por isso se vê uma pregação sem a presença do Espírito Santo. E irmãos, então nós precisamos viver esta palavra, viver aquilo que a Escritura nos ensina, para que através do nosso testemunho de vida, nós possamos alcançar estas almas perdidas. Irmãos, nós vivemos numa cidade que é um verdadeiro deserto espiritual. Irmãos, eu lido com muitas pessoas, irmãos. Em um dia, como hoje, por exemplo, eu não atendi menos de 130 pessoas. Eu convivo diariamente com muita gente, irmãos. Irmãos, dói a nossa alma, dói o nosso coração, ver o quanto as pessoas estão afastadas do Senhor. E mais triste ainda, crentes frios. Muitas vezes, irmão, nós damos a paz do Senhor e há muitos crentes que já não mais respondem com a paz do Senhor. Irmãos, eu tenho entrado em muitos templos, não se vê mais o glória a Deus, irmãos, não vê mais o aleluia, não se vê mais o fervor do crente, aquele crente da igreja antiga, da igreja primitiva, irmãos, está ficando escasso. A palavra vai indagar para nós: se o Filho do Homem vier hoje, irmão Betinho, achará fé sobre a terra? Será que se Jesus voltar hoje, Ele vai achar uma igreja na brecha? Ele vai achar uma igreja, irmãos, em oração? Jesus está buscando alguém na brecha, irmãos. Jesus está buscando jovens na brecha. Jesus está buscando adultos em oração, adultos na brecha, adultos vivendo a palavra, irmãos. Então, nós, irmãos, devemos nos examinar. O mesmo apóstolo Paulo, autor desse capítulo e dessa carta, vai dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Basta estar de pé, irmãos, para cair, para ser alvo das setas do inimigo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E só há uma maneira, jovens, de vocês se manterem em pé, através da palavra, através do alicerce que é a palavra. Irmãos, o poder está na palavra. O poder não está na fala do pregador. A palavra não está num louvor belíssimo. O poder está na palavra. É a palavra. Jesus, quando foi tentado, ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, e ao final ele teve fome, e o inimigo Satanás ousadamente foi tentar o homem Jesus, e Jesus se defendeu com a palavra. Ele se defendeu com a palavra. E nós devemos, irmãos, guardar. Davi disse: guarda no teu coração a palavra. Guardei, Senhor, a tua palavra, para não pecar. Jovens, nós só não pecaremos contra o Senhor se tivermos a palavra, se tivermos o alicerce da palavra, o conhecimento da palavra. Paulo vai escrever a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, Paulo vai dizer aos obreiros: procura apresentar-te
ele escreveu a Timóteo, mas nesta noite está dizendo para nós: procura apresentar-te a Deus aprovado, obreiro, como obreiro de que não tem do que se envergonhar e que maneja bem o que, irmãos? A palavra da verdade. Irmãos, não há outro tripé para o obreiro, a não ser esse tripé que Paulo ensina a Timóteo. Então essa lição de Paulo a Timóteo, no terceiro tópico ele vai dizer que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, tem crentes na igreja que já tem anos de casa, anos de igreja, não sabe achar uma referência bíblica, não sabe achar uma passagem bíblica. Há crentes nesta noite me ouvindo, que se o pastor da igreja, o anjo da igreja, convocá-los para pregar nesta noite, passam vergonha, irmãos, porque são obreiros despreparados, são obreiros que não entenderam que nós devemos ter o conhecimento da palavra. Irmãos, nós vivemos num mundo aonde a palavra diz: o mundo jaz no maligno, e que esse mundo tem um príncipe. O príncipe deste mundo é Satanás, irmãos, e ele, a palavra diz, ele e seus anjos caídos vivem ao nosso derredor para nos devorar. Ele está ao derredor dos jovens, ele está ao derredor dos crentes para devorar os crentes. Irmãos, e é a palavra que vai nos proteger, é a palavra que vai nos edificar, para que nós não tombemos no deserto. Irmãos, nós precisamos atravessar o deserto, e muitas vezes o espinho na carne é para nos aperfeiçoar, para que nós não fiquemos no caminho, para que nós possamos chegar na terra prometida. Irmãos, o maior interesse do Senhor é a nossa salvação. Deus não está preocupado com o nosso tumor, Deus pode não estar preocupado com o nosso emprego, Ele pode não estar preocupado com um carro novo na nossa vida, Ele pode não estar preocupado com a motocicleta nova na nossa vida, porque interessa ao Senhor a salvação. A nossa salvação é que interessa ao nosso Senhor. Por isso, irmão, nós devemos estar alicerçados na palavra. Jovens, meditem na palavra, tirem o horário do dia para meditar na palavra. Adultos, idosos, anciãos da igreja, meditem na palavra, se aperfeiçoem na palavra, para que nós possamos vencer, para que o espinho na nossa carne não nos desvie do caminho, do alvo, que é a nossa salvação. Importa a carta aos Hebreus, no capítulo 2, irmãos, versículo 3, a palavra vai dizer o seguinte, irmãos: como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, como nós crentes, conhecedores da palavra, como nós poderemos negligenciar tão grande salvação? Irmão Betinho, a salvação é muito grande, a salvação é muito grande, irmãos, e nós não podemos negligenciar, nós não podemos negligenciar por um pecado, por um momento de prazer, irmãos, nós não podemos negligenciar. Judas traiu Jesus por 30 moedas, irmãos. 30 moedas de prata foram suficientes para fazer Judas trair o Senhor. Muitas vezes nós estamos trocando Jesus por quantas moedas? Por quantas moedas, irmão, nós estamos trocando o nosso Senhor, a nossa salvação? Irmãos, que nessa noite o Senhor, com esta palavra ministrada nesta noite, que nós possamos aprender à luz da palavra, que nós estamos atravessando um deserto, e que espinhos, irmãos, virão na nossa vida, provações, irmãs,
virão nas nossas vidas. Ele não nos prometeu nada diferente. Prometeu que nós teríamos aflições, mas Ele disse: tenham bom ânimo, se alicercem no fundamento dos apóstolos. Que nós nos alicercemos na Escritura, que nós possamos olhar para a igreja primitiva, aquela igreja que crescia, irmãos, a cada dia mais irmãos, eles estavam se integrando àquela igreja, porque aquela igreja estava em permanente comunhão com o Senhor. É o segredo, irmãos, da igreja, é o segredo da cristandade moderna, está aos pés do Senhor. Que esta palavra, irmãos, nos enriqueça poderosamente nesta noite, e que nós saiamos desse templo nesta noite imbuídos de um novo propósito nas nossas vidas, estarmos alicerçados na palavra, estarmos alicerçados neste alimento das nossas almas, para que nós não nos desviemos, como Deus orientou Josué, não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda. E só com a palavra é que nós vamos estar com o nosso olhar fito no Senhor, porque o nosso alvo é o Senhor. E saibamos que toda vez que nós errarmos o alvo, que é Jesus, nós iremos pecar. Pecar, irmãos, quer dizer errar o alvo. Errar o alvo é o pecado. E Jesus disse: pecais, porque não conheceis as Escrituras. Que o Senhor nos abençoe ricamente nesta noite. E eu agradeço a Deus o Pai, eu agradeço nesta noite a Deus o Filho, ao Deus Jesus, ao Deus o Espírito Santo, por essa rica oportunidade. Agradeço ao anjo da igreja, o nosso amado pastor, que tão bondosamente nos concedeu esta oportunidade de compartilhar com os irmãos desta noite essa palavra, essa escritura sagrada. E glória a Deus, irmãos, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Amém, igreja? Glória a Deus.